a gente busca ver aquilo que também tem, o que as outras pessoas fazem na área também, né? Então a gente se inspira... Segura, Jane. É só uma justificativa, porque no fundo você tem esperança. Uhum. Eu não tô falando que isso não deve ser feito. A gente tá aqui, tem 1.300 pessoas aqui com a gente. Essa parte pode ser importante, mas não é o suficiente. E aí você me pediu uma dica. E eu tô te dando essa dica. A dica é o seguinte, acorda. Bom dia, empreendedor. Bem-vindo ao Projeto 747, às 7h47 da manhã, em ponto. Eu e meu esposo temos uma empresa de tecnologia. Ele é o desenvolvedor e eu sou o administrativo, vamos dizer assim. Ele é desenvolvedor de software, principalmente software gerencial comercial. Só que a gente quer ir mais, a gente quer mais além. A gente vai preparar esse produto, né, de tecnologia, e mais agora focado para a educação. O que creio eu que automaticamente também vamos divulgar o nosso produto. Eu lembro que você falou numa matéria, num podcast, sobre o produto físico, que vem todo aquele problema de logística, tarará, tarará. Eu tenho um produto, mas também é um produto online, né? Porque, vou citar um exemplo bem básico. Você comprou uma loja e precisa emitir cupom fiscal via TEF, por exemplo. Esse é o nosso produto hoje. É um produto físico, mas é online, porque eu atendo o país inteiro. Mas está faltando alguma coisa, porque era para estar funcionando melhor. Como é que você vende? A maioria das pessoas vendem software, chegando na lojinha, elas vão lá na lojinha, né? E falam assim, olha, tem essa solução, você quer comprar? É mais ou menos assim que você faz, não é? É exatamente isso. Só que o macete de vender software em grande quantidade é não vender o software. É isso que as pessoas não entendem. Como assim é? Eu vou vender o software para não vender no software? Sim. Porque a maioria das pessoas que precisam do software não sabem que precisam do software e não estão procurando software. Estou entendendo. A maioria das pessoas que precisam de um software de emissão de nota fiscal não estão nem preocupados com isso. Não necessariamente. Algumas estão, mas a maioria não está. E é o seguinte, e é isso que eu não entendi. No meu caso, a maioria das pessoas que poderiam estar comprando um software de leilão de imóveis não sabia nem que leilão existia. De fato. Então, e aí o que eu descobri? Eu descobri que existe um jeito diferente de vender software. E é esse jeito que me fez explodir de vender software. E o jeito era o seguinte, eu ia vender um curso, né, uma educação, para educar as pessoas sobre as vantagens de comprar imóvel em leilão. Por exemplo, você já comprou imóvel em leilão? Não. Não, mas se eu falasse para você que tem um imóvel, vamos dizer assim, se é de João Pessoa, né? Qual que é o bairro mais famoso aí de João Pessoa? Onde é mais caro os imóveis aí? Cabo Branco. Quanto é que custa um apartamento de uns 100, 200 metros quadrados lá? Mais ou menos assim. Mais ou menos. Nossa Senhora, eu creio que uma média de 350 mil. Tá, vamos lá. Se eu te falasse que eu tinha um jeito de você comprar ele de verdade, sem esqueminha, sem jeitinho, por 20 mil reais, você queria? Nossa. Queria, não queria? Vamos agora. E aí... Muito. Então, assim, esse jeito é... Mas agora, então eu descobri que quando eu falava leilão de imóveis, as pessoas não queriam. Mas quando eu falava apartamento de 300 por 20 mil, elas queriam. Então eu descobri que a maioria das pessoas precisavam de leilão de imóveis, só que elas não sabiam que existia. Então eu fiz um curso para elas acordarem elas da possibilidade sobre leilão de imóveis. E aí, ao invés de vender curso só para quem estava interessado em leilão de imóveis, eu comecei a vender curso para todo mundo que queria um apartamento pela metade do preço, ou alguma coisa do tipo. Entendi. E aí, Entendi. E aí adivinha o que acontecia quando as pessoas compravam o meu curso? Elas iam precisar de quê? Do software. Do software. E elas iam comprar o software sem nem oferecer. O software Exatamente. Então, e aí eu aumentei muito.
Então, a grande sacada é que, vamos dizer assim, a maioria das pessoas não querem, vamos dizer, vou dar um exemplo em uma outra área, só para você entender, tá? A maioria das pessoas não querem fazer abdominal. Você já encontrou alguém na vida que quer fazer abdominal, que fala assim, uau, hoje eu vou fazer abdominal? Não. É difícil. Apesar de abdominal é que elas precisam, ou eles precisam para emagrecer, abdominal ou jogging, ninguém quer fazer. Mas se eu perguntar quem quer perder uns quilinhos, a maioria de nós quer, né? A maioria de nós, se não for a gente, alguém... Ninguém está no peso ideal. E o problema é que se eu chegar... A maioria das pessoas vendem software do mesmo jeito que eu venderia abdominal. Quer fazer um abdominal? Faz um abdominal aí. Vamos fazer um abdominal? E ninguém quer abdominal. É difícil de vender abdominal. Você tem que estar muito desesperado para comprar abdominal. E o software é a mesma coisa. Então, aí como é que você tem que vender? Você tem que vender ele como se fosse... emagrecimento. Você quer emagrecer, 10 quilos em, quantos dias? 2 meses? Alguma coisa. Isso eu quero. Então é o seguinte, você precisa de abdominal. Então, é mais ou menos assim, o segredo de vender software não é vender software. É vender alguma coisa, uma educação que faz a própria pessoa perceber que ela precisa do software, sem você nem precisar falar para ela. Nós estamos num nicho de relacionamentos. Trabalhamos com casais, ajudamos casais a restabelecerem as suas vidas conjugais. O nome do nosso negócio é Temperos do Amor. E a gente tem procrastinado muito, rapaz. A gente tem errado. Marquei 2 vezes o lançamento, não consegui fazer o lançamento. E minha esposa está muito engajada junto comigo. Eu estou muito feliz com isso. Até os meus filhos pegam o telefone e querem fazer live também, tudo. Então, eu não estou conseguindo engajar com o meu público, com o nosso público. A gente está tentando fazer os raízes, está fazendo os raízes e Nutelas, e não estamos conseguindo engajar. E eu queria uma dica sua. É que teve uma vez que você falou que, de repente, você tenta aquele nicho, você tenta fazer o semente, porque o semente é bom para você experimentar, que talvez não é aquilo o nicho, né? Então eu quero saber se realmente esse nicho é o poder que a gente está. A grande sacada é que todo nicho é o poder, desde que a informação seja o poder. Vamos lá, engajamento. O que você quer dizer como engajamento? Eu falo, o que você quer dizer especificamente como não estou conseguindo engajar? Só para eu entender. Porque eu tentei fazer algumas capturas e não consegui e-mail, não consegui lead, não consegui... O engajamento não tem nada a ver com a captura. Não, tem a ver. Mas o engajamento, ele não é necessariamente a mesma fase da captura, né? Sim, sim. Então, então você não está conseguindo captar? Eu não estou conseguindo captar. captar. Pergunta, eu só quero definir o problema para eu poder ajudar o problema, né? Senão eu vou acabar ajudando. Sim, sim. Então, o seu problema é que você engaja bem, você tem visualização, você tem comentário, você tem tudo, só que as pessoas não cadastram para sua lista de e-mail, é isso? É ou não é? Parece que sim. É isso. Show de bola. Então, como é que eu sei que elas não cadastram? Como é que você sabe que elas não cadastram? Explica para mim. Ela não vai até o final, não clica, né? Eu não vejo cliques. Aí Tem problema. Você não teve cliques nas suas páginas de captura? 0? Não. 0. Cara, 0 é impossível. 0 é um problema tecnológico. É impossível ter 0 clique. Mas vamos lá, vamos entender isso. Eu acho que não tem nada a ver. Vamos lá. Quando você faz 2 raízes, os 7 Nutelas, né? E aí você fez o quê? Um anúncio para captar lead? Não. Você fez como? Na verdade, Érico, eu fiz tudo errado. Na verdade, eu fiz tudo aquilo que você falou. Fale mais sobre isso, Tudo aquilo que você falou que não era para fazer. Eu assisti o Fórmula todo, estudei todo, do começo ao final. Fui até 3 vezes até o 4º módulo.
Certo. Então, E depois eu comecei a ir para fora, tá tudo fui bem. querer aprender um pouco aqui, um pouco ali. A tecnologia, para mim, eu me perco muito. Mas a gente vai usar esse tempo aqui, se possível, para te colocar no caminho certo, então, tá bom? Sim. Então, Tá ok. primeiro aprendizado, que é, vamos pensar que a gente está num carro e o motorista do carro está bêbado, né? Está embriagado, você tomou umas pingas, basicamente. E aí o carro vai lá e bate. Não adianta nada trocar o carro, né? E colocar o mesmo motorista lá, porque não vai resolver o problema. Então, uma das coisas que veio foi um pouco de insegurança, né? Normal, de começo, sobre se esse nicho é bom ou ruim. Né? Foi a primeira pergunta, será que eu estou no nicho certo? E para todo mundo que está assistindo, vale aqui a lição. Se o motorista estiver embriagado, estiver cego, estiver incapacitado, não adianta nada trocar o carro. Então, se você trocar o nicho agora, pelo que eu estou vendo, ainda não vai acontecer nada. Não existe um nicho, não existe o carro que, ainda se não, é discutível, tá? Mas ainda não existe no Brasil, pelo menos, um carro que dirige por si só. Então, você vai precisar do motorista, o motorista é você. E para isso a gente vai começar a auditar algumas coisas e ver alguns pontos de melhora. Então, vamos lá. Sim. Qual foi o último conteúdo raiz que você produziu? Só para eu ter uma noção. Assim. Sobre o quê? Qual foi o tema? Trauma. Trauma. E qual que é o tema? Chamava trauma só? Mais específico. Chamava trauma. Não, tá tudo bem. O que é o problema? Porque trauma, eu posso ter um trauma craniano. Eu posso ter um trauma... E não tem nem nada a ver com o seu nicho, né? Era trauma, só chamava trauma, o título era... Trauma dentro do relacionamento, né? Então, tá bom. O que tem a ver o trauma dentro do relacionamento? Você sabe por quê? Porque você explicava o que é trauma, como resolver o trauma, como evitar Sim. o trauma. Para as pessoas identificarem os traumas que de repente tiveram na infância e que eles carregaram esse trauma dentro do relacionamento e que hoje paralisam eles dentro de crescer no relacionamento. Então vamos dar uma olhada nesse vídeo do trauma. Você tem ele aí na sua frente? Você consegue lembrar de como é que eles realmente chamavam? Não tem ele aqui na minha frente. Computador. Porque se você faz um vídeo de trauma, você não aprende nenhum benefício. Eu não sei o que é. É difícil de saber o que aquilo vai ter para mim. Mas se você me falar o título, porque de repente você pode estar com um problema aí. Se você chegou ao vídeo e chama trauma e o título é trauma, ninguém vai assistir esse vídeo. Assim, ninguém de relacionamento, porque não sabe que aquilo é conectado com relacionamento. Você publica no IGTV só no YouTube também? No IGTV, no YouTube, no Facebook. Tá, e comecei a publicar no LinkedIn também. E quem faz o conteúdo? Você, sua esposa ou os dois? Nós dois. Show de bola. Eu comecei a fazer sozinho, Érico. E depois nós começamos a fazer uma live, eu chamei ela para live, e eu vi que conectou mais, eu vi que as pessoas deram muito mais feedback pra gente, com ela junto. Legal, excelente. Mas vamos lá. Vou só falar a minha dificuldade, tá tudo bem, tá? Tá ok, Érico. Pelo que você me falou, você só falou de alguma coisa sobre trauma, você tem que colocar um benefício do trauma. Ou o que você vai explicar no vídeo? O que você ia explicar no vídeo? Em uma frase. Eu falo em uma frase porque o título tem que ter uma frase. O que você ia explicar no vídeo? Então, eu não fiz essa frase, né? Não. Mas explica pra mim o que você explicou no vídeo, em uma frase. Numa frase? Uhum. Meu Deus do céu. É muito louco, porque quando a gente identificar o seu trauma? Como identificar os seus traumas dentro do relacionamento? Tá. Então, eu vou dar uma olhada nisso. Vamos supor que seja como identificar os seus traumas no relacionamento. Quem tem um relacionamento ruim, na maioria das vezes sabe que esse relacionamento ruim, esse problema é causado por um trauma? Não. Não sabe.
O trauma, às vezes, ele causa o relacionamento, o problema. Mas as pessoas que têm isso não sabem que o trauma causa isso. Logo, você faz um filme, um vídeo sobre como identificar os traumas do seu relacionamento, vai ter pouca visualização. Porque as pessoas que têm esse problema não sabem que o trauma é a causa. Logo, eles não estão interessados em saber identificar o trauma do relacionamento. Elas estão interessadas em resolver os problemas do relacionamento. A identificação de trauma é um veículo para isso. Então, e aí vende a frase que eu falo. Você vende aquilo que eles querem e entregam aquilo que eles precisam. Então, por exemplo, como é que a gente podia refrasear? Se ela identificar os traumas do relacionamento, vai acontecer o quê? O que acontece se eu souber os meus traumas? Você vai querer a solução. E o que é a solução? Saber identificar. E se eu sei identificar, e daí para mim? O que isso vai melhorar na minha vida? Fica meio... Não, é uma pergunta simples. Relaxa, eu acho que você sabe a resposta sim. Se eu souber identificar os traumas do meu relacionamento, de que forma isso vai me beneficiar? Eu vou conseguir conduzir o meu relacionamento de uma maneira mais saudável, sem esses traumas. Então, conseguir combater esses traumas. Então, tá bom. Então, o que as pessoas querem é conduzir o relacionamento de uma maneira saudável, por exemplo. Então, o nome do vídeo talvez fosse melhor. Como conduzir o seu relacionamento de uma maneira saudável. E aí você fala, opa, aqui é o Éder. Eu tô aqui para te ensinar um passo, uma dica de como você conduzir o seu relacionamento de uma maneira saudável. E é o seguinte, eu vou te explicar como é que explica essa parada. Tem uma coisa que está sabotando o seu relacionamento. Essa coisa se chama traumas. Trauma é uma coisa que você nem sabia que você tinha. Você fala assim, Éder, não tenho trauma. Na verdade, tem sim. A verdade é que todos nós temos. Alguns mais fortes, outros mais fracos. Porque trauma faz parte da essência de ser humano. E sabe onde aconteceu esse trauma? Muitas das pessoas nem lembram desses traumas. Eles acham que ele aconteceu em períodos de quando nós éramos crianças. E a gente carrega isso. E às vezes a gente até esquece que carrega isso. Vou te dar um exemplo. Blá, blá, blá. Inclusive, gente, só para deixar tudo que eu falei aqui, eu não tenho a menor noção do que eu estou falando. Eu estou tentando criar sobre uma coisa que eu não tenho noção do que é. Mas é só isso. Então, assim, e aí a pessoa começa a se distinguir trauma. Então, assim, esse é um vídeo que vai atrair o seu avatar, porque o seu avatar tem problema no relacionamento, mas ele não sabe que tem trauma. Então, se você faz um vídeo de trauma e fala, venha, descubra os seus traumas, ele, não tenho trauma. Então, por isso que eu estou tentando acertar desde a base, o conteúdo, tá? Aí você vai para a próxima fase. A próxima fase é a captura de lead. Como você está fazendo a captura de lead? O que você está oferecendo para essa captura? Bom, no começo, você tinha dito que era para oferecer um e-book, eu fiz um e-book, né? Fiz um e-book e aí agora já modificou, né? Não é necessário o e-book. Então, eu deixei o e-book de lado. Sem problema. E tô entrando só com a timeline, só a página de captura, né? E fazendo um vídeo chamando... Eu fiz um vídeo chamando o pessoal para o webinário. Certo. Mas não... Ótimo. Segura aí. Você fez um vídeo chamando o pessoal para o webinário. O que você vai ensinar no webinário? Bom, lá... Porque... Não é simples. Toda... Não explica não. Desculpa, Okay. Eu perguntei e depois falei para não explicar. Segura essa. Eu tá. quero saber, quando você faz um webinário, tem uma página, certo? E na página você fala assim, webinário, masterclass, aula sobre... E aí você tem uma frase do que você vai ensinar nessa classe. O que é que você colocou nessa frase? Não coloquei frase, foi só o vídeo de chamada. Foi o erro. Tá bom.
E no vídeo você explicava que era o quê? Sobre o que era seu webinário? Esse webinário. É porque, é igual eu falei para minha esposa, eu falei que eu chamei o pessoal para assistir um webinário sobre temperos do amor. Como as pessoas usam ferramentas, eu falo temperos, eu não falo ferramentas. Então eu falo temperos. Então eu quero frisar na mente das pessoas o tempero, porque cada situação que a gente vive, cada discordância dentro do relacionamento é usado como um tempero para poder alavancar o relacionamento. Então eu fui nessa linha de chamar eles para poder falar sobre o relacionamento e não tive uma parte específica assim, uma frase. Como eu não tenho um vídeo aqui para te falar isso, é o seguinte, talvez eu tenha uma coisa que possa te ajudar. Sim. Quando a gente vende informação, né, um webinário, uma aula, uma consultoria, alguma coisa, a gente vende clareza. As pessoas estão muito confusas já no mundo. E a gente vende clareza. E aí, quando você não é claro naquilo que você fala, quando você confunde as pessoas, né, ou deixa a possibilidade de um grau de confusão maior, as pessoas não entram. Então, eu acho que o que está faltando é você ser mais direto ao ponto e ser claro. Opa, aqui é o Érico. Quando eu faço o meu webinar, eu falo alguma coisa do tipo, vou te ensinar a jornada que pessoas comuns levam para chegar aos seus 6 em 7, que são R$100 mil em 7 dias. Tá claro? Sim, claríssimo. Quem faz um 6 em 7 tem um passo a passo. Por quê? Porque eu ensino esse passo a passo. E nessa Masterclass eu vou te mostrar esse passo a passo. Então tá claro. Eu não preciso falar mais nada. É quase uma frase só. Você tem que criar essa uma frase. É módulo 4 da fórmula. Você cria essa uma frase. Olha, meu nome é Éder. Eu vou te falar como restabelecer, como reconquistar o seu marido. Pode ser um. Ou como fazer com que o seu casamento tenha a mesma paixão que ele tinha na lua de mel. É uma outra. Ou como... É que eu não sou da área, né? Então eu estou inventando. Sim. Ou como você reconstruir o seu casamento. É uma outra. Ou como você está mais feliz de estar casado ou casada agora do que você estava no começo. É uma outra. Ou como você parar de brigar com seu marido. É uma outra. Ou como você fazer o seu marido se apaixonar de novo. É uma outra. Ou como você fazer sua mulher se apaixonar de novo. Outra. Ou como você ter mais sexo no seu casamento. É uma outra. Ou como você restaurar a relação íntima. E aí a gente podia colocar. Mas você pode colocar muitas. Você tem que escolher uma que é a dor das suas pessoas. Qual é a maior dor do seu cliente potencial? Que você acha que eles têm? A maior dor. A maior dor que eles têm? Eu creio que seja as más rotinas que eles vivem, as más rotinas diárias, que esfriou o casamento. Essa causa dor, qual que é a dor? Vou te dizer o seguinte, o exercício causa cansaço. Faz sentido? A causa do cansaço é o exercício. Por exemplo, pode ser, as más rotinas causam uma dor. Qual que é a dor? O relacionamento desequilibrado, desestabilizado. Então, eu vou te dar uma classe de como você estabelecer e equilibrar o seu relacionamento de novo. É um começo. Não é suficiente ainda, porque sabe qual que é o problema? O que é equilibrado, né? Sim. Eu não sei o que é equilibrado. Eu não sei. E nem sei o que é estabilizado. Pode estar uma droga estável também, né? É muito louco isso. Está estável, ninguém está movendo, ninguém está separando. Isso não há movimento, estabilidade vem do não movimento, né? E ele pode estar estável, e uma droga. Mas enfim, então assim, o que eu quero dizer é que você tem que fazer uma aula que resolva uma dor. Tá? E a dor eu não sei exatamente. O que eles aspiram? Vamos lá. O que eles querem? Não a dor. O que eles ou elas querem?
Eles querem um relacionamento feliz. Tá. Um relacionamento sem brigas, sem... Como acabar com as brigas no relacionamento? É uma boa chamada. Ninguém quer brigar, né? Brigar é uma dor. É. Então, assim, eu tô aqui com você fazendo algumas tentativas. Geralmente, copy, né? Que é a arte de você criar esse script. Não é uma coisa Olha aqui, ó. fazer. Você consegue ver? Não consigo. Esse é qual? Do trauma? Não, esse aqui é a minha... Do ClickPage. Total. Como Você tá pode lá? ver? Ela tá ao contrário para mim, né? Ah, Lê para mim, tá. então. Viva um relacionamento extraordinário com quem você ama. Aí eu coloquei embaixo, vou te ensinar o passo a passo, onde você vai aprender na prática, de maneira assertiva, como alcançar o extraordinário no seu relacionamento. Não tá ruim, não. Assim não Ficou tá bom? ruim. Não é que ficou bom, é que não tá ruim. Não tá ruim. É Entendi. diferente, tá? Bom, sabe Sim. que é coisa boa? É copy boa que copy que funciona. Então, Sim. assim, e quer dizer que não tá ruim, não é ruim. E aí você fez um anúncio dessa página? Então, na verdade, eu reformulei essa página do ClickPage de captura e eu não joguei ela ainda. Ah, então Essa aqui eu não joguei. Essa não foi essa. Ah, tá tudo bem. Então tá bom. Então o próximo passo é você testar ela. Porque página boa é página que funciona, que traz lead. E aí você vai testar. Sim. E geralmente um bom lugar para testar é fazer pequenos anúncios. Sim. Baratinhos, até você ter a sua primeira lead. Tá bom? Então, assim, tá bom, ok. Eu espero que essa interação tenha te ajudado e tenha clarificado alguma coisa nesse processo. Bastante, muito. Fico feliz, Éder. Mas geralmente é isso. E sempre quando você estiver confuso e na dúvida, volta na forma e lê cada passo, porque às vezes é um passo que ali não esteja muito claro, que enfim, que destrava. Às vezes é 1 milímetro que você precisa modificar uma direção 1 milímetro para a coisa funcionar, tá bom? Tá, e deixa eu só falar uma coisa. Eu entrei nessa, Érico, porque eu peguei a experiência de 13 anos de casado e tudo que nós vivemos, tudo que nós sofremos no nosso relacionamento, nós conseguimos transformar em verdadeiros temperos para temperar o nosso relacionamento e viver uma vida estabilizada e feliz. Hoje nós temos um casamento muito feliz, uma família feliz, sabe? E o que me parou muito foi a questão financeira, Érico. Eu consegui dinheiro emprestado, estou devendo esse dinheiro ainda do Fórmula, mas eu vou conseguir, eu vou subir naquele palco, eu vou fazer o 6 em 7, eu vou para cima, eu vou pro faixa preta, eu vou para cima. Show. Sabe por quê? Porque além de tudo isso que está acontecendo na nossa vida, nós temos uma coisa que é Deus na nossa vida. Nós temos um Deus muito grande e eu creio que Deus abriu essa porta para a gente, para mudar a nossa vida, porque anos e anos a fio sofrendo com a parte financeira. E até hoje, mês passado, eu não consegui fazer o lançamento, porque eu não consegui pagar o ClickPage. E aí ele desativou, e aí eu consegui dinheiro de novo que eu paguei. Então, assim, a gente está caminhando, mas eu vou conseguir chegar lá. E isso é tudo história que nós estamos juntando para poder contar lá em cima do palco. Que massa. Eu lembro que é muito louco, assim. Teve um casal que chama, na verdade, é o Daniel. E é um casal também. E eles estavam numa situação, não sei se parecida não, mas eles não tinham dinheiro nem para pagar a internet. Essa é a verdade. E aí eles contrataram uma internet bem mais fraca e eles subiam os vídeos deles, eles pegavam o carro, andavam no vizinho, estacionavam perto do vizinho, o vizinho meio que deixou eles fazerem isso, e eles usavam a internet do vizinho para subir os vídeos deles. E é muito louco. Hoje eles já estão passando aí dos seus... eu acho que eles estão quase chegando na faixa preta. E eles eram professores, eram assim... E assim, eu acho que às vezes essa dificuldade
é uma coisa que acaba, no final das contas, sendo a gasolina para você não parar, para você continuar. Com certeza. Tá? Então essa é a sacada. Se você tá nessa situação, tem que estudar 2 vezes mais, dedicar 3 vezes mais. E eventualmente esse é o combustível que vai fazer valer a pena. Nossa, que legal, tô aqui, tô tentando vários dias. Que bom. Eu sou enfermeira e de um tempo para cá eu decidi empreender. É muito novo ainda para mim. Na faculdade de enfermagem, a gente não tem esse ensinamento, né? Acho que na área da saúde é muito difícil você sair com a visão que você pode ser um empreendedor. E de um tempo para cá, então, juntou com uma questão de uma demissão que veio, né, de um trabalho que eu estava há 3 anos já. E aí eu decidi montar um negócio meu. E assim, eu empreendo aqui no Instagram, eu coloco diariamente as minhas coisas, coloco stories, coloco no feed, posto, tudo bem, faço toda uma história, mas eu sinto que realmente eu tenho muita dificuldade de comercializar o meu produto, que são algumas coisas, né, que é na área materna e infantil. Colocação de brinco em criança, eu faço também a questão de laser, trabalho com aleitamento materno, mas eu tô tendo que correr atrás do meu cliente, então eu tô tendo uma dificuldade em relação a isso. E justamente por conta da minha formação, eu acho que é o que mais eu fico assim, entre comercializar, entre ter uma dúvida, eu fico patinando para conseguir o cliente, entendeu? Então, acho que é muito iniciante, acho que é algo que é muito na questão de quem está começando e de quem nunca imaginou que poderia vender um serviço por ser da área da saúde e tem essa dificuldade. Então, eu queria uma dica sua, alguma coisa desse tipo. Total. Primeiro, parabéns por começar. Obrigada. É o mais difícil, né? Primeiro, eu estava fazendo uma aula com um grande mestre esse final de semana. Na verdade, na sexta-feira. É um grande mestre na arte que ele ensinava, que é uma arte marcial. E ele falou uma coisa que ficou muito presente para mim. Ele falou assim, Érico, primeiro você tem que ter vontade. Para você chegar à faixa preta, primeiro você tem que ter vontade. Primeira coisa, isso você tem. Quer queira, quer não, eu vejo que você tem. Só que vontade não basta. Com certeza. Segunda coisa que você tem que ter, e última, é técnica. Né? Se você for pensar numa analogia da própria arte marcial, né? No caso da que eu estava praticando era jiu-jitsu, né? A arte de você imobilizar alguém numa situação de combate. Sem técnica não dá. Então você está provando que você tem a primeira parte, você foi lá e está indo com a cara e com a coragem. Só que você está indo. Agora, mas só que você está indo sem técnica. É a mesma coisa de eu tentar, agora eu quero aprender a entrar, a me defender, a lutar, e aí eu vou na rua e vou lutar. E sem técnica, né? Adivinha o que vai acontecer comigo? Não vai conseguir, né? Por mais que tenha vontade. Por mais que tenha vontade. Agora vem um problema que eu não sei se é isso. O problema que acontece é que no jiu-jitsu e no combate, isso é muito claro. Eu não preciso explicar para as pessoas que elas precisam ter técnica. Pensa comigo. Eu preciso te explicar que se um dia você quiser aprender a se defender, você vai ter que entrar numa aula e aprender a se defender? Por mais vontade que você tenha? Não. É óbvio. Não. Então, o que está acontecendo? Aí você chegou e viu que você precisa de técnica. Aí você sabe o que você fez? Provavelmente, eu estou alucinando, tá? Você entrou no YouTube e começou a ver vídeo no YouTube. Com certeza. Total. É o equivalente a eu querer aprender uma defesa pessoal minha e entrar no YouTube e ver todos os vídeos de jiu-jitsu que eu jamais posso ter. Qual que é o problema disso? O problema é que os vídeos gratuitos, os conteúdos, eles são muito bons para eles são conteúdos band-aid na maioria das vezes. Eles tiram uma coisinha, mas não resolve a parada.
Quando eu vejo um vídeo de jiu-jitsu, de repente eu vou ver uma pequena movimentação. É um band-aid que eu boto ali na minha coisa, mas não é o suficiente. É que nem você querer aprender a ser uma enfermeira por vídeos no YouTube. Uhum. É difícil. Eu não acho que você precisa encontrar alguém ao vivo necessariamente para aprender isso. Não sei se enfermagem é uma coisa diferente. Mas agora, o que está errado em você é a sua mentalidade. Porque parece que você tem a esperança de acertar. Tem um amigo meu que chama Larry Granville. Ele chama Larry Granville. Depois segue ele. Ele mexe com leilão de imóveis. É um cara muito massa. Larry, L-R-Y Granville. E ele falou uma coisa que quase que modificou a minha vida. Assim, eu tive um antes e depois de ouvir isso. Ele falou assim, Érico, eu parei de escutar o que as pessoas falam. Eu só escuto o que elas fazem. Ao escutar o que elas fazem, eu escuto realmente o que elas acreditam. Então, pelo que eu estou escutando de você, eu estou escutando o que você está fazendo. E o que você está fazendo é que você tem esperança de simplesmente aprender essa parada por YouTube. Uma parte a gente busca ver aquilo que também tem, o que as outras pessoas fazem na área também, né? Então a gente se inspira... Segura, Jane. É só uma justificativa, porque no fundo você tem esperança. Uhum. Eu não estou falando que isso não deve ser feito. A gente está aqui, tem 1.300 pessoas aqui com a gente. Essa parte pode ser importante, mas não é o suficiente. E aí você me pediu uma dica. E eu estou te dando essa dica. A dica é o seguinte, acorda. E não no sentido acorda porque você está dormindo, ou não no sentido acorda porque você está errado. Você não tem como saber isso que eu estou te falando, necessariamente. Isso é uma experiência. Então tá tudo certo. Lembra a formação de empreendedorismo que você não teve na faculdade? Eu estou te dando essa dica agora. Essa dica é o seguinte, vai chegar uma hora que você vai entender a seguinte coisa. Não dá para aprender de graça. Procura um mestre e aprende com o mestre. Complemente esse aprendizado com aquilo que você tem de graça. Com a sua vida, com as suas observações. Mas vai chegar uma hora que você vai entender. Então, o conteúdo gratuito, ele é feito exatamente para isso, para duas coisas. Eu vou falar para você. Despertar a sua curiosidade e te mostrar uma oportunidade. Ele vai mostrar que existe uma oportunidade. Você já deve ter visto N pessoas que conseguiram. Essa aí é uma. Segunda coisa, ele vai te confundir. Ele é feito para te confundir. E sabe por quê? Com certeza. Sabe por quê? Porque sem a confusão, você nunca vai buscar clareza. Sem a dor da confusão de verdade, essa dor que você está sentindo agora. Você nunca vai buscar clareza. Para que você vai buscar clareza se você não tem confusão? E é através da busca da clareza que você vai ter o resultado. E o dia que você sacar isso, eu não vou ver... Sabe como é que eu vou sacar que você sacou? Com o meu resultado? Não. Você pode... Tem gente que já sacou e não tem o resultado ainda. É uma questão de tempo. Às vezes eu falo com a pessoa já sacou, o resultado vem. Às vezes não vem. Eu saco que a pessoa sacou, não por aquilo que ela fala, e sim por aquilo que ela... faz? Exato. As suas ações são a mais pura... Na maioria das vezes, são a mais pura reflexão daquilo que você acredita, que você sacou. Porque quando você sacou, acabou. Você não consegue não fazer. Você não consegue ver. Aí a ficha caiu. Você não conseguiu só no espaço cognitivo e intelectual. Você internalizou aquela coisa, você acredita naquela coisa. Você não tem outras... Então, essa é a dica. A dica, se você quiser realmente, a dica de verdade é você sacar que do mesmo jeito que você precisou de uma faculdade de enfermagem para aprender enfermagem, você vai precisar aprender um método. E que a sua vontade, infelizmente, para mim e para você, não é o suficiente. Não basta. Vontade é muito importante, é o primeiro passo.
né, esse mestre que me falou, cara, às vezes eu estava entrando numa movimentação sem vontade. Ele me ensinou a técnica, eu não estava com vontade para... Érico, ele gritava, vai, vai, vai. Ele fala, vai, 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 basicamente. E ele parou a parada e falou assim, para, é o seguinte, a técnica também não é o suficiente só. Eu tô te ensinando essa técnica, mas enquanto você não for com vontade... E aí, você sabe por que eu não estava indo com vontade? Não. Porque eu tinha medo daquela situação, né? Não sei se... Eu não vou explicar exatamente onde eu estava, mas para mim tinha uma pessoa em cima de mim, enfim, medo de um monte de coisa. E aí eu não tinha vontade, mas medo eu não tenho. Olha que louco, eu não tenho medo. Não está tendo... Então a parte da vontade você dominou. Só que aí você não dominou a técnica. A sua ação não me fala que você dominou. O seu agir não me fala ainda que essa ficha caiu para você. E o dia que essa ficha caiu para você, aí, minha filha, ninguém vai te segurar, Jane, sabe por quê? Porque vontade você tem. É verdade. Tem gente que eu não vejo essa vontade, não. É sério. Sabe quando você vê a vontade eu vi. O medo, eu não vejo. Só que a técnica também não. Agora, sua ação vai ter que começar a ser a técnica. Você tem que começar a jogar, e aí é o seguinte, você joga o chapéu do outro lado do mundo, dá um jeito de pegar, aí a gente vai ter vontade mesmo. Essa é a parada. Essa é a maior dica que eu vou dar hoje de manhã. Poxa, a melhor que eu poderia ter. Muito obrigada, Érico. Muito obrigada. E quero comprar a fórmula, assim, quero poder um dia subir no seu palco.